Bom dia a todos, eu sou a Nadine e esse é o João Guilherme. Hoje nós vamos ensinar a vocês como é realizado a colheita das hortaliças. A colheita é a última atividade que realizamos no ciclo de crescimento das plantas, mas é muito importante que ela seja feita adequadamente para que todo produto produzido possa ser consumido. Mas antes de iniciar a colheita em si, é importante identificar o momento adequado, o que chamamos de ponto de colheita. E ele vai variar de espécie para espécie, como também depende das condições de cultivo e da época do ano. Por exemplo, no caso da alface, geralmente no verão as plantas são maiores do que aquelas cultivadas em clima frio. É necessário entender bem o ponto de colheita da sua hortaliça para que você não colha muito cedo, quando ela ainda não se desenvolveu muito bem, ou nem muito tarde, quando ela já passou do ponto. Em ambas as ocasiões, a chance da hortaliça apresentar um mau sabor é maior, podendo ficar amargo ou não ter o sabor característico da hortaliça. Além disso, pode ocorrer alteração na textura das folhas e diminuir o período potencial de armazenamento. A colheita deve ser feita no momento em que a planta atinge o seu desenvolvimento máximo. No caso da alface, por exemplo, quando ela apresenta cabeças firmes, bem formadas, folhas tenras, com coloração uniforme e típica da variedade cultivada. Quanto aos cuidados que devem ser tomados, quando o vegetal é um material altamente perecível e frágil, é necessário que ele seja manipulado com muito cuidado para não ferir e nem danificar a planta. Cortes realizados de maneira errada podem favorecer a entrada de doenças na planta, mesmo após a colheita, estragando o vegetal enquanto ele estiver em armazenamento. Por isso, a colheita deve ser rápida e cuidadosa, para que os vegetais não se deteriorem e nem se contaminem. Também é necessário colher nas horas mais frescas do dia. Antes da colheita, pode ser retirado as folhas ou frutos, dependendo da hortaliça que estiverem doentes ou muito machucadas, evitando com que elas passem a doença para o resto das plantas saudáveis. Em geral, as hortaliças são muito delicadas, por isso é necessário que se tenha cuidado na hora de colher, para evitar injúrias que diminuirão a vida de prateleira. Em muitas das cultivares de alface, a planta normalmente pode rebrotar após o corte da cabeça da alface, podendo proporcionar, assim, uma nova colheita de cabeças menores após algumas semanas. Normalmente, a alface é colhida sem raízes. A colheita é feita com uma faca limpa, de aço inox, que deve ser lavada com frequência. Para isso, o corte da alface ocorre cerca de 2,5 cm acima do solo, permitindo que fique um pequeno pedaço do caule, onde surgirão os novos brotos. E no caso da rúcula, a touceira pode ser colhida inteira, inclusive com a raiz ou apenas com a remoção das folhas acima da gema apical, para estimular a brotação. A manipulação das hortaliças após a colheita deve ser cuidadosa, pois a lavagem, higienização, transporte e armazenamento são pontos críticos passíveis de contaminação. Por isso, todo cuidado é pouco. Então, é recomendado a hortaliça ser colhida e transportada para a área de lavagem o mais rápido possível. No caso da alface que tenha sido colhida sem raiz, deve ser lavada por aspersão. Se a alface for colhida com raiz, então as plantas deverão ser submergidas num tanque com água fria para pré-lavagem e posteriormente aspergida com água limpa. Depois, as plantas devem ser sanitizadas com hipoclorito de sódio, a fim de desinfetar o produto final. Para se ter um período de prateleira maior, devem ser guardados na geladeira.